Eu sou Paulo Veras, esse é o Literano Pluriarte, mais uma vez diretamente do Gabinete da Leitura, esse prédio histórico que está localizado na Avenida Presidente Vargas, uma das mais importantes da cidade de Parnaíba. Inclusive, antes de começar, eu gostaria de deixar aqui meus mais sinceros agradecimentos à pessoa do Manuel Domingos, que é o proprietário e responsável por este espaço. E hoje eu vou ter a honra e o prazer de conversar com Jorge da Silva. Ele é natural de Buriti dos Lopes, é formado em língua portuguesa e lançou seu primeiro livro solo no ano de 2008, não é isso? 2018. 2018, né, que se chama Itinerário de Carne e Osso. E, inclusive, está prestes a lançar seu mais novo livro, que se chama A Força Co-Criadora do Seu Sentir. Isso aqui é poema, conto, qual seria? Não, é prosa. É prosa. Isso. Daqui a pouco nós vamos falar mais detalhes sobre esse livro aqui. Ele também participou aí, né, de algumas antologias, né, dentre elas a Vulcão Literário, juntamente com o Alexandre César. Né? Tem colaboração na antologia Piauí Poético Cactus e Poemas Entre Gerações, e no jornal literário O Piauí, de propriedade do nosso amigo Cláudio Ciarline. Meu querido Jorge da Silva, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o convite e vir aqui bater esse papo, conversar comigo no Literano Pluriarte, diretamente desse espaço aqui, desse templo, né, como eu costumo dizer, esse templo da cultura parnaibana. Eu queria que você começasse falando aí para o nosso público como foi a sua iniciação nesse universo da escrita, né, considerando também o fato que você é formado na área, né, da língua portuguesa, oriundo lá da cidade de Buriti dos Lopes, que é uma cidade vizinha aqui de Parnaíba. Queria que você falasse para o nosso telespectador como é que foi esse seu início nesse universo da escrita. Bom, no início eu tive muito incentivo, né? Até porque o próprio curso de letras me ajudou a fomentar alguns poemas, a entrar nesse universo literário. Mas eu comecei muito cedo, né? Muito antes, desde 2009, 2008, eu comecei. Mas muito antes, desde a minha infância, eu fazia muitos poemas, tal. Cheguei a produzir até mais de 400 poemas. Mas como não tinha, não era guardados muito em computadores, eram mais inscritos, né? Muitos se perderam. Alguns eu tentei relembrar, recordei de alguns, perdi vários e fui construindo outros nessa trajetória. E quando eu adentrei ao curso de letras português, né? Então me veio mais um incentivo maior nessa produção, né, estudando o curso de letras, eu me fortaleci muito mais ainda, com mais conhecimentos, aí fui produzindo mais, muito mais aí, né. Eu acredito até que esse período tu deve ter tido contato também, né, com outros escritores, pessoas que também eram amantes, né, da escrita, né, saraus, né? Não, geralmente é assim. Tive contatos com muitos escritores, mas a princípio, o primeiro foi o Glaucio, quando eu dava aula num colégio Euclides Miranda, né? E aí eu conheci o Glaucio, ele conheceu meus produtos, né, a minha produção literária, e a partir daí eu fiquei produzindo e lançando o jornal Piauí, né? E assim a gente foi junto participando desse movimento do Piauí, que foi considerado, na época, uma efervescência poética muito grande, né? Surgimento de vários poetas, muitos escritores, muitos poetas lançaram no Piauí, né? Escritores já experientes, outros medianos e muitos jovens, uma safra muito forte de jovens adentrando a poesia, e foi um período literário muito forte, né? E chegou a durar 15 anos. No final do fim do jornal, 15 anos de existência, o Glaucio, ele publicou esse pequeno cordel. Na verdade, ele pediu para eu montar um cordel contando toda a história do Piauí, como iniciou, quem iniciou a trajetória dos participantes. Aí nasceu esse livrozinho, esse cordel, Geração O Piauí, né? Na verdade, eu fiz a produção do cordel, mas a produção foi do próprio Glaucio. Entendi. Então a gente pode dizer que aqui tem um resumo todinho do Piauí. Uma espécie de homenagem a toda a produção que foi feita de 15 anos no jornal Piauí.
Jornal Piauí, que era impresso e depois passou a ser também online, né? O grupo através virtual, né? Então aí eu cheguei a participar dos dois, tanto impresso como online, né? Participando de saraus e muitos saraus. Teve uma produção imensa no período da pandemia. Foi um período que teve uma longitude muito forte, uma presença muito forte do Piauí, de muitos poetas, até porque todo mundo estava em casa, então a gente realizava muitas lives, tudo, e foi um período muito forte, né? Depois desse período do Piauí, né, o Glaucio teve a ideia de criar a revista, né? Na verdade, assim que ele terminou, que acabou a produção da revista do Piauí, né, do jornal Piauí, houve a criação da revista Piauí Poético, que hoje já tem grupos. Então começou com alguns poetas de Parnaíba, de Teresina, hoje já tem Piauí, Ceará, Maranhão. É muito. Se eu não me engano, acho que se eu não me engano, já está sei lá, já tem mais de 40 edições lançadas, se eu não me engano. Sim. Produção muito vasta. É um veículo muito importante, né? Esse trabalho que o Glaucio vem desenvolvendo, não só ele, mas muitos outros também que desenvolveram, né, essa produção, né, de jornais, de revistas, né? A gente sabe que não é algo novo em Parnaíba, inclusive é muito rico, né, essa produção, principalmente de jornais, né? Você deve ter conhecimento disso, né? Você vê em jornais como A Libertação, Inovação e muitos outros, né, que a gente não consegue ter falado aqui também a trajetória todinha desses jornais. Legal, muito bom. Meu caro Jorge, esse seu livro lá, o Itinerário de Carne e Osso, esse foi teu primeiro livro solo, né? Esse aqui foi. É um livro de poesia, é isso? Livro de poesias. Livro de poesia. Aí deixa eu te perguntar, esse livro, tu idealizou ele, foi concebido já no ano de lançamento dele, ou foi algo que tu já vinha escrevendo antes? Eu já vinha escrevendo antes, inclusive algumas poesias, grande parte dessas poesias foi visualizar, o Glaucio tomou conhecimento, quando eu conheci o Glaucio, aí o Glaucio estava um pouco desanimado na caminhada, aí eu cheguei com um monte de poesia, ele olhou, aí ficou mais animado ainda, aí voltamos de novo para a luta. Aquele estímulo, né? Um dando estímulo pro outro, né? E aí, ele viu essas poesias no meu computador, viu, tal, então isso em 2016, 2017, aí em 2018 eu publiquei, né? Também pelo grande incentivo dele também, eu publiquei esse Itinerário de Carne e Osso. Na verdade, foi uma compilação de vários poemas, que eu fiz uma seleção, né? Tinha muitos poemas, eu tive que selecionar aqueles mais significativos para colocar dentro do livro. Como é que tem sido a receptividade desse teu primeiro livro aí? Como é que tem sido a divulgação? Ele tem também no formato PDF? Não, na época eu não fiz. Só físico, né? Na época eu fiz 400 cópias. Está disponível para venda nas plataformas? Não está. Não está, porque naquela época eu não coloquei, né? Mas ele não tem mais cópia dele, e me parece que você encontra uns 3 exemplares ainda na Banca do Ouro. Foram feitas quantas cópias na época? 400. Né? 400 cópias, foram bem poucas. Mas todas foram vendidas, com exceção de acho que umas 350 foram vendidas, né? Entendi. E aí... até que teve porque na época eu não tive ainda a ideia na época do PDF, para fazer o e-book, não fiz ainda, né? Novos projetos, com certeza. Mas importante que foi a obra foi concebida, né? O livro está aqui, inclusive você falou que ainda está disponível para venda na Banca do Louro, por exemplo. Tem na Banca do Louro, tem. Então está dado o recado, né? E se você quiser adquirir aí essa primeira obra dele, daqui a pouco a gente vai falar do livro que ele está prestes a lançar, que é A Força Co-Criadora do Seu Sentir. Jorge da Silva. E você também teve participações, né, em algumas antologias, né? Essa Vulcão Literário, por exemplo, você trabalhou ela juntamente com o Alexandre César, que também é escritor, né? Sim. Não é isso? Da editora Tremembé, inclusive é de propriedade dele, não é isso? Sim, nós fizemos uma parceria e lançamos essa produção, eu também organizamos a obra, com participação de 31 autores. Aí aqui nós Nesse temos caso aí, já teve autores. Temáticas diversas. Porque assim, vários poetas de Parnaíba, do Piauí, gente do Maranhão, gente do Ceará, gente de Brasília, então todos tem poeta de todos os lugares representando aí, né? Então a safra
uma safra boa de poetas. O ano Aí de tem todos os lançamento? tipos, foi 2022. 2022. 2022. Já foi ali, ainda mais ou menos no período da pandemia, né? Foi, basicamente. já estava ainda na pandemia ainda. Fizemos um lançamento aí na Legal. pandemia. Ainda. Legal. E como é que foi a receptividade dessa obra aqui? Muito boa. Na época nós fizemos... Vocês chegaram a fazer o lançamento físico? Fizemos Foi possível? presencial, não fizemos online, não, fizemos presencial. Nós já estava no finzinho da pandemia, já o pessoal já estava se Vocês encontrando. conseguiram fazer, né? Fizemos ali no Sesc Avenida, né? Legal. Fizemos ali com a presença de vários poetas. Alguns de fora não vieram, mas participaram. A gente enviou o livro para todo mundo. Nesse caso, cada um ganhou 4 livros. Legal. A participação. E foi muito bom. Fizemos aí com o apoio também da Academia Parnaibana de Letras, eles apoiaram também. Teve o apoio direto também. Legal. Como eu costumo dizer, é um livro que é bonito, né? Não só esteticamente, né? Não só de capa, mas certamente o conteúdo também é muito bom. Eu, inclusive, tenho, assim, de uns tempos para cá, eu tenho tido a oportunidade de obter, né? De adquirir, melhor dizendo, né? Boa parte dessas obras foram lançadas aqui em Parnaíba. Essa por incrível que pareça, eu não tenho o Vulcão Literário, mas tenho outras, né? Agora vamos para cá, para a Cactus, também uma antologia. Essa aqui também tem escritores do Piauí todo. Do Maranhão. Tem Maranhão também, né? Também Outros estados além do Maranhão, não? Maranhão, Ceará, Piauí, né? Mais ou menos esses 3 estados aí. Legal. Né? Foi organizado pelo um rapaz lá, um poeta lá de Teresina, né? Tem um grupo aí lá de Teresina. Com a participação também do Glaucio e vários poetas participaram, né? Organização Fernanda Carvalho, Jardel William, Lírio Reluzante. Lírio Reluzente. Reluzente, aliás. É um trabalho também coletivo. Legal. Já foi a força já da revista, já veio a ideia da revista, aí depois teve a ideia do Cactus, né? Do livro, né? Esse período pós-pandemia, né, você vê que a produção foi bem intensa, né? Foi intensa. De antologias, de livros solos também, né? Muita gente lançou. Houveram muitas antologias que foram lançadas, né, desse período para cá, né? Inclusive você também foi uma forma de sublimar também sim, aquele período que todo em casa, né? Você também participou daquela sublimação, né? Gerações, né? Participei, e não tenho o livro agora porque eu vendi todos. Eu estava lendo aqui no teu portfólio, né? Você também participou, inclusive foi uma espécie de trilogia, né? É uma trilogia. Uma trilogia. Né? Foi realizada pelo Cláudio. Só que da trilogia eu só participei da poesia que é poemas, contos, né? E não recordo o nome da outra agora. Né? Poemas, contos e crônicas. Ótimo. Cada um livro diferente. Eu participei só das poesias. Legal, muito bom. Foi uma produção muito considerável. Né? Jorge da Silva, falando um pouco dessa tua formação na área da língua portuguesa, antes dessa tua formação, você já costumava escrever, tu já caminhava para esse vamos dizer assim, para esse rumo da escrita, de criar poemas e tal, ou isso surgiu depois da tua formação? Não, veio muito antes, até porque muito cedo eu fui para o seminário, né? Tive a experiência do seminário, com desejo de ser padre em Fortaleza, cheguei a concluir o curso de filosofia, aí depois... Exatamente, tinha contato com o leitor. Aí então a filosofia abriu o leque também. Maravilha. Depois eu saí do seminário, né? Morei um tempo no Maranhão, né? Principalmente na cidade de Codó, morei um tempo lá, trabalhei ensinando espanhol, depois retornei para Parnaíba. Isso tudo fruto desse período que tu tivesse lá ligado à religião e tal. Isso, tudo fruto. E aí nesse tempo todo a gente entrava em contato com a poesia, né? O curso de filosofia tem muito poesia, a gente estuda a poesia, e a literatura vasto, é forte, né? Muito forte, a poesia é muito forte na estudo da literatura, da filosofia logo no início, né, do curso. Entendi. Tem algumas cadeiras lá. Tu tens algo desse período guardado nos arquivos lá pessoais? Algum escrito guardado dessa época, não? Pouca coisa, né? Pouca coisa aí, né? Agora eu estou tentando guardar tudo, né? Deixar. Hoje a gente consegue
fazer esse resgate, né, quando tem, lógico, e guardar de forma, vamos dizer assim, até mais segura por conta da tecnologia que a gente hoje é tem possível. à disposição, né? Transformar em arquivo PDF, por exemplo, né, deixar nas nuvens, né? Isso naquela bem legal, época né? era meio... É bem legal. Jorge da Silva, eu queria que você falasse agora um pouco as suas impressões, né, pessoais, de que maneira você vê a cultura parnaibana, principalmente voltada para a arte literária, que é o nosso foco aqui da nossa conversa, né, nesse nosso bate-papo. Queria que você falasse aí quais suas impressões, o que tem de bom, o que precisa melhorar. Eu acho que aqui é um celeiro cultural de vários artistas em todas as áreas. Eu acho que o poder público precisa mais ter um olhar, né, mais atencioso para esse lado da cultura, em termos de investimento, porque talento não falta, né? Muito talento em Parnaíba, em todas as áreas. Eu acho que teria que ter uma atenção especial, né, um projeto especial para os artistas de Parnaíba, que ainda não tem. Quem sabe criar um espaço cultural para os artistas de Parnaíba, que ainda não tem, seria uma grande proposta, né? Mas aí seria a cargo do poder público, porque em termos de divulgação de cultura, de poesia, de literatura, nós temos aqui pessoas fortes, jovens, né, poetas, escritores que tomam a frente. Então, tem os vários jornais que surgiram na história, o Piauí, e agora estamos seguindo as revistas, e aí tudo é uma forma de resistência, né? É verdade. Resistir e para manter essa cultura ainda muito viva ainda no meio de nós. É importante isso aí. No teu entendimento, qual seria a maior dificuldade de nós, enquanto parnaibanos, né, produção parnaibana, qual seria a maior dificuldade, no teu entendimento, no sentido de nós conseguirmos evidenciar alguém que produz arte literária, por exemplo, aqui no Parnaíba? Eu me refiro a nível nacional. O que falta, o que seria necessário para a gente dizer assim, que esse escritor parnaibano ele é conhecido a nível nacional, onde quer que ele vá, ele é conhecido, ele é respeitado. Você acha que falta o quê? Porque divulgação nós temos, né? A própria internet nos propicia isso, né? Eu acho que é primeiramente o reconhecimento do artista da terra, começa aqui, porque às vezes o artista, para ser reconhecido nacionalmente, ele precisa sair da terra, precisa sair do lugar para ir para os grandes centros, para ser famoso. Aí quando está famoso, aí todo mundo quer receber, né? Todo mundo quer elogiar. Ele é inverso, né? É inverso. Eu acho que deveria começar o incentivo primeiro na casa, né? Um projeto de cultura, casas de cultura, acho que não tem, casas de cultura própria, com esse projeto, com um projeto aberto para incentivar os artistas em todos os gêneros, né? Eu acho que essa questão ainda deixa muito a desejar, né? Nesse sentido aí. Mas eu acho que, primeiramente, seria a valorização da prata da casa, e não esperar valorizar quando o artista vai para fora, faz nome, e volta, aí já é bem recebido, já é bem elogiado, aí é muito fácil, né? Aí os líderes políticos ficam todos em cima elogiando, mas na hora de fazer a primeira carreira de incentivo do artista dentro da cidade, isso não acontece. Eu te fiz essa pergunta porque é sabido que o nosso estado, lógico, em todos os estados do Brasil, né, tem grandes escritores, grandes artistas, enfim. Mas a nível de Piauí, você observa que nós temos grandes nomes, né, sem exagero, que são daqui, né? Por exemplo, tem Noah, tem Omar Carvalho, tem vários outros, né? A gente não consegue citar todos, que realmente é uma quantidade considerável, né? Mas você observa que boa parte deles, ou se duvidar, quase todos eles, não tem essa vamos dizer assim, essa abrangência a nível, né, de Brasil, no sentido de conhecimento, né? Ah, esse cara é lá do Piauí, entendeu? Você vê que não tem, né? É raríssimo, né? Você vê que até na música... Às vezes o conhecimento é bem regional ainda. Exatamente. Não chega a ser nacional, bem regional. É exatamente isso que eu quero, nesse ponto que eu quero, né, tocar. Não consegue ultrapassar o lado regional. Entendeu? Você vê que na música mesmo, aqui no Piauí, até tem alguns que realmente assim, despontaram e tal, mas são bem poucos, entendeu? E assim, o que é pior,
muitas das vezes você nem sabe quem são, entendeu? Eu não sei por qual motivo, né? E assim, eu sempre defendi a ideia de que nós mesmos precisamos nos autovalorizar, né? No sentido de, né, continuar produzindo, ter essas reuniões que a gente sabe que isso já acontece, né? Né? Tu vê que agora, sei lá, só esse ano, né? Você vê que muita gente já tem lançado livros aqui em Parnaíba, né? Livros solos, antologias, coletâneas, Inclusive, enfim. saiu uma pesquisa que foi constatado que o brasileiro aumentou mais o nível de porcentagem de leitura do brasileiro. Isso é muito bom, né? Isso é muito Foi bom. constatado isso, que era um nível bem assim fraco, na expressão muito ainda a desejar, e que teve um aumento, né, do incentivo no número de brasileiros que leem. Né? Isso a gente sabe também que isso... E o incentivo também ao livro, a leitura do livro e não só no digital. É o que eu ia falar, né? Isso tudo também depende de uma vamos dizer assim, de uma série vamos dizer assim, de processos, de mecanismos para poder fazer com que a população em geral, né, desperte nessa população, né, a questão do prazer da leitura, né, de valorizar inclusive os seus próprios escritores, né, prestes a ser lançado oficialmente, né, o livro já está aqui na minha mão, né. Na verdade, é um livro de desenvolvimento pessoal. Ah, tá. Né? Entendi. É um livro que a capa me remeteu a isso. É um livro de pesquisa. Né? Tem alguma conotação espiritual aqui? Tem, né? Mas de um modo bem mais abrangente. Entendi. Né? Não muito específico, nem muito fechado só na temática da religião, né? Da espiritualidade. Né? Eu tento abrir o máximo possível, né? Para não ficar uma coisa, para não ficar mais universal. Compreendo. Uma tendência mais universal. Apesar de que eu pego uma experiência aí, né, de um caso mais isolado, mais amplio, mais o sentido mais universal. Esse livro foi concebido ainda este ano, de 2026, ou você já vinha produzindo ele, já é um material que tu já vinha produzindo de anos anteriores? Na verdade, eu comecei esse material, eu comecei a pesquisar sobre esse material em 2010, né? Comecei a ler sobre um tema que ele é muito ainda polêmico, né? Causa curiosidade de muitas pessoas, mas por outro lado é polêmico, que é a questão da lei da atração. Né? Por existe um grupo que é curioso, que estuda, que defende a ideia da lei da atração, e existe um grupo que questiona, né, se é verdade ou não. Disso. A veracidade. Na verdade, esse tema lei da atração veio à tona com o lançamento do livro da Rhonda Byrne sobre que fala sobre a lei da atração, né? Rhonda Byrne, que fala exatamente sobre a história da lei da atração, que depois virou filme. E a partir daí eu comecei a mergulhar mais nessa pesquisa. Né? O que é que está causando tanta curiosidade, né, de muitas pessoas e ao mesmo tempo muita crítica? Então eu vou mergulhar nesse universo, vou tentar descobrir o que é exatamente isso. Então, na verdade, o fio condutor do livro é a lei da atração, mas não é exatamente a lei da atração. Eu tento navegar por vários temas, tendo como fio condutor a lei da atração. Entendi. Vários temas como a questão do universo, né? As leis do universo, eu falo sobre a questão das crenças limitantes. Todos nós, desde o nosso nascimento até os 7 anos, a gente está com o cérebro aberto para receber todas as informações que vem do pai, que vem da mãe. Um pouco também da psicologia, né? Que vem do pai, vem da mãe. Então, estuda aí, no caso, as crenças limitantes, né? Então, todos nós temos crenças limitantes. Então, o livro vai falar um pouco sobre esse universo das crenças limitantes. Vai falar sobre a capacidade de você romper barreiras, hábitos. Tem um capítulo só sobre hábitos, né? A importância dos pequenos hábitos que as pessoas não valorizam muito, né? Na verdade, um hábito, até diz que se você todo dia praticar ao menos 1% de um hábito, com o tempo ele vai virar algo rotineiro, né? Vai virar uma rotina.
Então, isso tem muito esse é fundamento. baseado na neurociência, Sim, informações sim. da neurociência, da psicologia também, é bem diverso. Então, são vários assuntos que a gente trabalha, tendo como fio condutor a questão da lei da atração. E a gente mergulha aí numa nova visão sobre a questão do planeta Terra estar passando por uma fase de regeneração, né? O planeta Terra está passando por uma fase de regeneração, de evolução. Há quem diga, os estudiosos, que o planeta está agora passando por períodos de provas e expiações e que em breve vai estar num estágio de regeneração. Aí Isso aí já é todo um processo tanto evolutivo. a parte espiritual quanto a parte de catástrofes e tudo mais. Aí é bem mais amplo, né? É uma pesquisa. Na verdade, esse livro é mais um incentivo para você começar a olhar para você, pra dentro de você. Eu lembrei do termo agora, que eu esqueci de falar lá atrás, quando eu te falei a respeito da capa, né? Sim, a capa remete exatamente o cérebro. Não, eu remeti a algo ligado à autoajuda, por isso que eu quis me referir lá atrás. Né? De alguma forma, sim, né? É porque tu faz essa abordagem. Na verdade, no livro, existe da pessoa tomar consciência do seu próprio poder de se autogerenciar, né? Existe uma pequena diferençazinha entre autoajuda e desenvolvimento pessoal, né? O desenvolvimento pessoal geralmente são informações que vão te ajudar mais para você evoluir, não só como pessoa, mas como profissional, na área profissional. Então existe uma pequena diferençazinha. Tem uma linhazinha tema aí que para diferenciar, né? Então a questão é essa. Então o livro é como se fosse servir como um divisor de água, né? Imagine que você esteja no deserto, você está lá no deserto, e aí com a sua garrafinha d'água, a garrafinha acabou. Esse livro é como se fosse assim um oásis que você avista de repente. Entendeu? É como se fosse uma proposta, um novo olhar, né? Agora que pode ajudar muito em alguns aspectos. Então, não existe um público definido, né? Não existe. Era isso que eu ia te perguntar. Não existe um público definido. Para um jovem que está despontando com a vida profissional, uma vida da universidade, ele é indicado. Uma pessoa que já está na sua vida já profissional, serve. Uma pessoa que já está na sua vida mais madura, serve também como reflexão para a vida. Então, é indicado para todos os públicos. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Você me respondeu antes de fazer essa pergunta. Fica só na linha. Qual seria exatamente o público que tu quer atingir, né, com esse teu novo livro, né? E outra pergunta, né, que agora me instigou, né, a fazer, aquele teu primeiro livro lá, o Itinerário de Carne e Osso, que era poesia. Aqui são poesias, mas aqui tu usava temáticas o quê? Aquelas temáticas mais, vamos dizer assim, mais padrão da arte literária, morte, sonho, ilusão, enfim. Não, e aí eu trabalho a poesia social, eu trabalho a poesia filosófica, a filosofia de amor, porque é diferente da filosofia romântica, né? Filosofia romântica já é uma escola, então a gente tem que definir bem isso aí. Então, poesias mais do sentimento, né? E filosófico, social. E mexe assim um pouco. Aqui a força criadora do geralmente seria mesmo poesia. Aqui não, aqui já é um trabalho mais. Tá, esse livro, A Força Co-Criadora do Seu Sentir, inclusive você vai lançar ele agora. Vou lançar agora dia 21 de agosto. De agosto, não é isso? Dia 21 de agosto, lá na PAU, na Academia Parnaibana de Letras, às 19 horas. Legal, então, a gente convida o público em geral. Nós vamos até, inclusive, aproveitar, né, assim que esse vídeo estiver aí disponível no YouTube, para que vocês assistam, compartilhem, comentem e ajudem o canal. E aproveitar para divulgar o lançamento do livro dele aqui, né? E eu vou deixar esse livro aqui para você fazer um sorteio pessoal do canal. Ótimo. Então vamos fazer isso. Entendeu? Eu vou organizar isso quando estiver mais próximo do dia do lançamento. Você pode sortear aí para os seguidores. Excelente ideia. Tá, excelente ideia. Jorge da Silva, eu tenho observado aqui que, né, ao longo dessa tua caminhada no universo literário, né, você foi aí, né, você teve aquela base lá que você falou lá atrás, né, você teve contato com essa coisa da religiosidade, né,
teve contato mais direto com a filosofia nesse período, né? E aí depois se forma em português e tudo mais. E aí agora você vem e lança esse livro que é um tema, né, que eu particularmente gosto muito, inclusive já li um pouco sobre isso aí, eu tenho um certo entendimento, não aprofundado, mas tenho, não é um tema novo para mim, eu já ouvi falar sobre isso, já li sobre, muito interessante, inclusive, né? É um livro, né, um tema para você ler e pensar, refletir, inclusive absorver mesmo, né, e adotar, né? Porque inclusive aqui esse livro é baseado nos principais estudiosos da área, né? Entendi. Então é uma pesquisa, você faz referências, né? Dos principais estudiosos da área, que grande parte é americano, né, é estrangeiro, mas que tem a obra em português, e também baseado em alguns estudiosos do Brasil também, né? São muito conhecidos no Brasil. Jorge, deixa eu te perguntar, deixa eu te fazer uma pergunta curiosa. Esse livro que tu está prestes a lançar, com essa tua temática, existe um outro escritor aqui em Parnaíba, por exemplo, que já lançou algum livro abordando esse tema? Eu creio que não. Você tem conhecimento? Não, né? Eu creio então que a gente não. pode dizer que isso aqui é algo pesquisa, novo. É algo novo. É uma pesquisa nova. Mesmo uma pesquisa que eu estava pensando assim, bom, o que é que eu vou pesquisar? Eu pesquisar a mesma coisa? Não, eu tenho que pesquisar um universo para trazer algo novo, né? Então, talvez tenha muita produção fora do Piauí, né? Assim, usando essa mesma temática. Fora do Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro, com certeza tem. Mas para cá, acho que não tem. Então, legal. Seria uma abordagem nova, né? Então, esse livro, ele é fruto de uma grande pesquisa minha também, até porque esse livro, ele nasceu exatamente já no finalzinho já da pandemia, né? Comecei as pesquisas, até antes, foi em 2010. Eu acho que esse período de alguma forma te instigou, te estimulou a desenvolver, a escrever um livro sobre sim, utilizando essa temática? Essa temática sobre... E também vendo mais também na ótica da neurociência, da psicologia, né? Vendo a lei da atração. E aí que está o charme do assunto, porque causa polêmicas, né? Então é interessante que as pessoas vejam os dois lados, né? Nesse lado aqui eu defendo, né? Eu defendo a lei da atração e vou explicando por quê. Mas tem grupos que são contrários, como tem tantos assuntos que são assim, né? Mas muito Mas tem gente que às vezes questiona só por questionar, né? Mas assim, na mídia, né? Pelo pouco conhecimento que eu tenho do assunto, muitos dos preceitos que são adotados nessa área aí do qual você usou, né, como fio condutor, né, digamos assim, do teu livro, que é né, eles são baseados em pesquisas científicas, né? Muito desses preceitos que são utilizados nesse universo aí da questão da lei da atração, né? Tem muita coisa que, tipo assim, os caras falam nisso, mas é provado, né, cientificamente. Sim, né? Tem toda o que é bem diferente de preceitos, por exemplo, religiosos e tal. A gente não está aqui querendo criar nenhuma polêmica, né? A intenção não é essa, a gente está apenas falando, né, a respeito de conceitos e preceitos que são utilizados nessas abordagens. Por exemplo, eu uso aqui, um caso específico, Kardec. Porque Kardec, ele escreveu, tudo que ele escreveu ele prova, né? Então ele é bem cético. Entendi. Então, há quem diga que Kardec ele não acreditava muito em Deus, não. Então foi preciso provar com argumento para poder ele escrever tudo que ele escreveu. Então ele não era muito... Ele era um pouco, vamos dizer assim, um pouco fora da curva. Então e tem algumas obras dele que me balançam, tomo como contato, como inspiração, né? Mas não como inspiração, mas não na íntegra mesmo, né? Para poder provar um pouco certas coisas, né? Dependendo do assunto que estou falando, né? Eu falo um pouco também sobre a procrastinação, que é um tema muito falado hoje em dia, e que todo mundo questiona, como deixar de ser procrastinador, tá? Então é um tema que está dentro aí, inclusive o capítulo que são os porões, né, que eu comparo, nesse caso aqui, eu comparo o cérebro humano como se fosse uma casa, por isso que tem a porta. E tem faz essa analogia, e tem o quarto, tem a sala, tem a cozinha, e tem o porão da casa. O porão tem só aquelas coisas nebulosas mesmo, né, que tem aí que são as crenças limitantes, tem a procrastinação, o poder do medo, que às vezes
nos impede de conseguir o que a gente tanto deseja, né? Porque o medo é saudável, né? Eu até classifico os tipos de medo. Tem certo tipo de medo que é saudável. Você precisa ter aquele medo para você, né? O medo ele te protege, muitas vezes, né? E até estimula também Estimula, você né? a tomar uma atitude. A tomar uma atitude, né? É fascinante o tema aí sobre a questão do medo, né? Falo também sobre o poder das palavras também, que tem conotação dentro do tema, né? O poder do que você fala, né? As pessoas às vezes acreditam numa maldição, mas não acreditam numa palavra boa, afirmativa, positiva, né? E às vezes há um contrassenso aí, porque às vezes se eu desejo um mal para uma pessoa, eu acredito. Mas se eu afirmo uma coisa positiva, as pessoas passam a questionar. Mas será que é verdade? Entendeu? Mas no lado negativo, eles não questionam, aceitam. Entendi. E o lado positivo, às vezes questionam. Mas uma afirmação positiva, será que é verdade? E acontece mesmo, né? Mas o lado negativo, as pessoas sempre as pessoas acreditam, né? Então a gente pode fazer. Então é um livro bem. A gente pode fazer na verdade, é uma compilação muito boa, é um incentivo, né? A força co-criadora do seu sentido. A gente pode fazer um resumo aqui a grosso modo, não é, Jorge da Silva? Que você pode até pagar o índice aqui. É uma leitura sensível, né? É uma leitura sensível e faz com que você, leitor, né, reflita, né, um pouco sobre as suas atitudes, os seus atos, os seus hábitos, né, e dentre outros aspectos da psicologia, né, humana, nos quais muitos de nós acaba assim negligenciando, né? Eu achei interessantíssimo o tema, até fiquei surpreso. Na verdade, eu quero fazer a minha intenção é fazer uma saga. Eu quero fazer ao menos 3 obras com essa temática. No caso, seria a obra, o segundo livro seria o mesmo tema, só que seria a parte 2, entendeu? Seria outros temas dentro dessa linha. Entendi. Entendeu? Como se fosse uma espécie de... Vai depender aí da recepção do público. De continuação e ao mesmo tempo ramificação, né? A gente pode falar dessa forma. Aprofundando mais em outros livros. Legal. E em relação a questão da divulgação desse teu novo livro aí, que está prestes a ser lançado, né? Nós já falamos da data e local. Número de exemplares que foram produzidos, questão de distribuição, como é que está essa parte do teu livro? Os livros que foram produzidos já estão comigo, já foram produzidos, né? E estarão disponíveis nas plataformas? Amazon? Na verdade, esse livro aqui eu fiz aqui em uma gráfica de Parnaíba, mas ele está disponível na Wiclap. Sim. Já está disponível na Wiclap, para quem quiser adquirir esse livro aqui. De plataforma. Já na Wiclap. Bastante conhecida também. Você entra na Wiclap, digita Força para o Criador do Seu Sentido, e o autor já vai aparecer o livro e o valor do livro. Você já pode conhecer. Se você não quiser o livro físico, tem lá, você pode comprar pela plataforma. Legal. Né? Na Wiclap. Aí é um trabalho, e aí é um trabalho de pesquisa, mas pela necessidade minha também, né? Entendi. Então, outra pergunta relacionada ao livro, Jorge, foi feito, como é que se chama? Pessoa que lê e dá um parecer sobre o livro, é uma espécie de... apresentação. Uma apresentação foi feita por alguém? Não foi feito. Não, por ser o primeiro, aí eu quero... Preferiu não, né? Preferi não. Aí eu quero e depois já a crítica depois, a reação do público. Pessoas que tiverem interesse em adquirir, de repente até diretamente com você, através lá do direct do Instagram, né, do seu Instagram, você que vai nos assistir de manhã, de tarde ou de noite, mas vamos aqui continuar nosso bate-papo. Jorge da Silva, você, livros mesmo lançados só teus, somente 2, não é isso? No caso, o Itinerário e agora, esse ano, a Força Co-Criadora do Seu Sentido. E o Vulcão Literário. Entendi. Na verdade, o Vulcão Literário foi um projeto meu, que eu desenvolvi todo, e aí houve a parceria. Mas ele é uma antologia? É uma antologia. Antologia poética. E aí houve uma coletânea, né? Uma coletânea poética. E tem a Força Co-Criadora, né? E aí a gente vai produzir. Porque a gente sabe que para produzir livro não é fácil, né? O custo é relativamente alto, né? É alto.
E a gente também tem essa dificuldade de conseguir apoio, principalmente financeiro, né, para estar lançando livros. Muito difícil. Acho que o Brasil tem que melhorar muito nesse sentido, né? É um dos pontos que tem que ajudar os artistas, né? Uma coisa que eu tenho observado, escritores. Jorge Silva, talvez eu esteja até falando bobagem aqui, mas assim, eu observo que, como a gente está falando de escrita, de arte literária, né, muitas das vezes as pessoas acabam não dando esse incentivo financeiro, que acaba sendo mais importante, porque sem dinheiro você não faz nada praticamente, né? Por conta de achar assim, poxa, esse cara não é nada, esse escritor não é nada, entendeu? Mas ele não é nada até que você não ajude ele, né? Porque ele vai ser alguma coisa depois daquilo, entendeu? Né? Eu vou te dar um exemplo aqui, Por exemplo, a nível da quando eu nossa apresentei cidade, o tema para algumas pessoas que apoiaram, algumas empresas que apoiaram, eles acharam interessantíssimo o tema, então eles ficaram logo interessados. Entendi, se entusiasmaram de alguma Um forma. tema um pouco diferente. Eu vou te dar um exemplo. Tem Inclusive, um escritor aqui. Um empresário com quem eu conversei me deu uma ideia assim: por que você não pega esse livro, use como inspiração e faça uma palestra aberta aí para o público? Uma palestra aí para, sei lá, alguma Para aproximar o público a esse tema. Alguma categoria aí. Ele deu uma sugestão de pessoas que trabalham com vendas. Mas como esse livro ele é aberto para todos os públicos, qualquer pessoa, né? Entendi. Um jovem ele não tem, vamos dizer assim, um ponto de atuação único. Não, um livro desse aí serve para um jovem de 15 anos que vai abrir o leque. Entendi. Já vai servir para uma pessoa já madura, né? Uma pessoa que está em busca do seu sonho, está batalhando todo dia. Esse livro é como se fosse um incentivo, entendeu? Então é todos os públicos, né? Para todos os públicos. Aí, quem sabe eu projete uma palestra aí aberta aí. Tá, a gente tá, você falou lá atrás. Falar mais, digamos assim, coisas que está nas entrelinhas do livro, que o livro não pôde dizer, e na palestra a gente tem condição de falar. A ideia é muito boa, inclusive é uma forma. É mais fácil, né, falar numa palestra, porque você vai desmiuçar a coisa, explicar direitinho. Exatamente, de aproximar as pessoas que têm um interesse por esse tema, né, e ter esse contato mesmo também mais humano também, que é importante, né? Então você falou lá atrás que a tua pretensão é dar continuidade, né? Dar continuidade, né? Com esse tema, com essa temática. Essa temática. Seria a força co-criadora do seu sentido. Já começou a escrever o próximo? Não, mas já estou pensando em algo. Talvez para o próximo ano, talvez próximo ano saia alguma coisa. Aí a gente vai, porque tem que ter tempo para escrever, né? É verdade. Vai buscando um tempo. Né? Também você não pode simplesmente pegar tudo que tem na cabeça e escrever. Você lançar, tem que pesquisar, tem que, né? Aí as pessoas que eu pesquisei, não sei se você já ouviu falar do Napoleão Hill. Não. Napoleão Hill, um grande repórter, ele é repórter americano que estava na Pindaíba mesmo, morando numa casazinha, numa favela, e aí um dia surgiu a proposta para ele fazer entrevistar os homens mais ricos da época, lá nos Estados Unidos, né? Harry Ford, outros homens ricos da época. Então, ele entrevistou os homens mais ricos da época e a pergunta foi o seguinte, me diga passo a passo como você enriqueceu. Aí, Napoleão Hill escreveu um livro chamado Pense e Enriqueça. É baseado nisso aí. Então, Napoleão, ele fala disso, ele mexe também nessa temática, tem muitas citações dele aí, porque ele também está nesse horizonte. Então, requer pesquisa, né? Requer um aprofundamento, tá? Conversando com uma amiga que é psicóloga, ela disse assim, Jorge, mas você é formado na área? Assim, não, mas eu sou um pesquisador, trabalho com pesquisa, né? Estou pesquisando o que está mais, digamos assim, mais coerente dentro desse tema, eu tento buscar, né, para poder ter uma estrutura bem firme, né, para apresentar para as pessoas. Ou seja, ainda que não tenha formação, você, mediante as suas pesquisas, você consegue entregar. Formação na área, né? Entendi. Até porque aí a neurociência, hoje a neurociência ela é muito divulgada hoje em dia, né? Tem muitas informações, você chega na internet, tem muita divulgação, tem muitas pessoas formadas na área mesmo da neurociência que estão
nas redes sociais, dando treinamento e tudo. Hoje é muito fácil, Se é muito fácil popularizou essas muito, informações, graças ao YouTube, né? Que antigamente não se fala de lei de atração, essas coisas, né? Então, hoje em dia, é muito aberto, né? As redes sociais ajudam demais, né? A mídia, o YouTube, Legal. nesse sentido. Essa tua ideia de lançar esse teu livro aí com essa abordagem, né, que acaba pegando um pouco da psicologia, da neurociência, né, e de outras áreas também, tu sentiu necessidade de caminhar, trilhar por esse terreno, por uma questão espiritual, por uma questão mesmo de Foi preocupação com o que a humanidade está vivendo? Tu tens essa preocupação? quando eu escrevi, eu tinha dois propósitos. Processos na tua cabeça. Para eu escrever esse livro, eu adotei dois propósitos. Primeiro foi uma ânsia para mim, né? Então, tentar aplicar isso na minha vida. Né? Primeiro foi. Segundo, contribuir também contribuir com essas informações para muita gente, né? Não ficar, né, um conhecimento preso, mas o conhecimento tem que ser, de que adianta você ter conhecimento se você prende o conhecimento, né? Você tem que compartilhar. Então, o primeiro seria me ajudar, né, como ser humano, e também proporcionar esse conhecimento para outras pessoas, né? Se alguém ler esse livro e disser assim, rapaz, esse livro me ajudou nisso, já valeu, né? Se ajudar uma pessoa, já valeu o livro, né? Entendeu? E tem certas coisas, no livro eu apresento aqui alguns testes que você pode praticar, alguns testes lá para você praticar as crenças limitantes, descobrir quais as suas crenças limitantes e tal. E foi eu que inventei? Não, foi profissionais da área. Entendi. Então, nada... Você está apenas ajudando a divulgar esses preceitos. Nada criado, né? Mas sim pautado em testes feitos por profissionais da área, que funcionou para muita gente. Se funcionou para muita gente, então deve ajudar alguém, com certeza. Né? É um trabalho para ajudar as pessoas nesse sentido. Muito bom. Jorge, foi um prazer enorme conversar com você. A gente poderia ficar aqui horas. Você é uma criatura muito simpática, muito articulado, sensível aí nas suas abordagens, né, da escrita filosófica, enfim. Né? Eu queria que você, antes de nós finalizarmos, eu queria que você falasse um pouco de quais são as suas pretensões enquanto escritor, o que você pretende deixar como legado para a nossa cidade, o que você diria para os novos escritores, para essa nova geração, principalmente para aqueles que estão aí, né, assim, meio que mergulhados nesse excesso de informação que ao mesmo tempo não traz coisa nenhuma. É verdade. Entendeu? E a gente sabe, a gente enquanto escritor, né, principalmente nós que somos defensores ainda, principalmente, né, da produção física, do livro físico, né, a gente ainda tem essa preocupação de manter essa chama viva ainda e acesa, né? O que você teria a dizer sobre isso? Eu começo assim, Carlos Drummond, ele diz assim, que nós somos do tamanho do nosso sonho. Então, quando ele disse isso, você que tem um projeto de um livro, tem um projeto de qualquer projeto que seja, que esteja engavetado, por um motivo ou outro, ou você acha que as pessoas não vão valorizar, não pense assim. Você tem que ir em busca do seu sonho, você tem que buscar, né? E o recurso da lei da atração vai te dar um incentivo muito grande para você ficar focado no que você quer. Então, o que eu diria é o seguinte, persista, mesmo que demore, mas persista, porque o número de pessoas que começam e desistem é grande demais, né? Então, o certo é você persistir. A própria lei da atração, o próprio universo entende o seguinte, se você quer uma coisa, eu quero conseguir, só um exemplo, ser o maior escritor do Brasil, né? Mas as pessoas pensam assim, mas como é que eu vou ser o maior escritor do Brasil? Já pensa como, você não tem que pensar como. Você diga assim, eu quero ser, e vá se movimentar. A pessoa tem que se movimentar para poder ir em busca.
E aí você se movimentando, o próprio universo vai colocando as circunstâncias, vai criando circunstâncias, vai criando oportunidades. Você encontra uma pessoa ali que já está de acordo com o seu sonho, alguém chega de repente e fala, dá um incentivo ali, é a lei da atração funcionando. A lei da atração, ela funciona 24 horas, independente de você acreditar nela ou não, ela está funcionando ali. Está funcionando. Mas você agora você tem que criar mecanismos. Tem que se movimentar. Sim. Tem que se movimentar, né? Tirar o seu sonho da gaveta, tira o seu sonho que está empoeirado lá dentro da gaveta, põe em cima da mesa e vai fazer algo, vai construir alguma coisa e uma coisa que é muito importante que a lei da atração coloca no livro, né? Você tem que ter certeza do que você quer. Para você ter certeza do que você quer, você tem que eliminar as coisas que você não quer. Primeiro, eu não quero isso, não quero isso. Porque se você não eliminar, ter certeza do que você não quer, aí você já vai eliminando um monte de coisa. Você vai filtrando e vai focando. Você tem que ter certeza do que você quer e vá, busca. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, mas aí o seu sonho está lá. Você não vai perder o foco, né? E eu acho que é o seguinte, é acreditar, né? Nós somos do tamanho do nosso sonho. Então, que tamanho é o seu sonho? Um sonho pequeno? Aí você vai determinar. Então, é persistir, né? E como legado, o que eu puder produzir, deixar para o bem-estar de outras pessoas, né? Na verdade, tem até um livro já feito, um livro de poesias feito, foi até a apresentação do Glaucio, que é 50 aperitivos do meu licor poético, né? Na verdade, são 50 poesias selecionadas a dedo. Eu coloco isso aí. O livro já está feito, já está em PDF, está só no ponto. Só que eu coloquei esse primeiro na frente, né, para entender. Aí o outro vem depois. Tá? Né? Seria uma. Isso vai ser lançado só virtualmente? Esse dos 50? Talvez eu lance físico também. Físico também, deixe como na editora, né? Legal. Deixa eu também, né, para ser adquirido também em alguma editora, né? Assim. Mas o trabalho, o trabalho da força co-criadora do seu sítio é um trabalho maravilhoso, que o universo é muito amplo. Aí não dá para dizer tudo no livro só, é impossível. Entendo. Você tem que ir pesquisando. É como se, na verdade, o que eu pretendo fazer, ver se eu pretendo chegar a fazer 3 livros, como se fosse uma saga de 3, né? Uma saga com 3 livros. Entendi. Então, a gente pode também concluir, né, que foi uma temática que você acabou se identificando e pretende dar continuidade, né, trilhando esse caminho aí, né, E paralelo a isso, eu continuo escrevendo outras coisas, né, tem um projeto de uma saga realista sobre a vida de Drácula, né, Conde Drácula, seria um conto? Seria uma saga também, né, e teria continuidade. Está nos planos, né? Já tá, seria assim. Então, são vários projetos, só que, como a lei da atração diz, você tem que ter certeza primeiro do que você quer primeiro. Você não pode bagunçar. Entendi. Se você joga muita dúvida, muita incerteza para o universo é um espelho, ele vai te jogar de volta. Se você jogar certeza, ele joga. Você acaba. Ele vai refletir o que você jogar. Direcionando para muita coisa e não fazendo nada. Não faz nada. Então você tem que focar ali. Mesmo que você faça uma coisa só. E o ideal seria isso, né? Aquela ideia de que nós somos capazes de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e isso a neurociência ela vai contra, né? A neurociência vai dizer, seu cérebro não vai, seu subconsciente não vai aceitar isso, não vai. Então você tem que priorizar, jogar o que você quer realizar, né? Aí se você ficar tirando para todo lado, aí você não resolve muita coisa, né? Então, prioriza o que você quer. Legal. E aí a gente vai fazendo. Jorge da Silva, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço você uma vez ter vindo aqui ao oportunidade de falar um pouco do meu trabalho literário. Ótimo. A intenção do programa é exatamente essa, trazer pessoas como você, né? Pessoas que fazem arte, não só literária, mas qualquer outro tipo de manifestação artística, né?
Inclusive, eu me sinto honrado, tá? Eu digo isso assim, com muita propriedade, né, em estar fazendo essas produções nesse espaço, né, que a ideia também do programa é exatamente essa, valorizar os nossos espaços culturais que nós temos aqui em Parnaíba, que a gente sabe que não são poucos, né, mas que infelizmente boa parte deles não são devidamente valorizados no sentido mais amplo da palavra. Tem esse incentivo aqui da casa que é bom. Exatamente, né, na pessoa do Manuel Domingos, inclusive eu já agradeci ele, eu vou aqui agradecer novamente ao Manuel Domingos, né, por ceder gentilmente esse espaço, que é o Gabinete da Leitura. Então é isso, eu vou pedir para que você aí assista esse programa, compartilhe, deixe seu comentário aí, ajuda o canal, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui a minha chave Pix, você pode e deve ajudar o canal. E é isso, hoje eu tive a honra de conversar com o Jorge da Silva, está prestes a lançar seu novo livro aí, que nós já falamos bastante sobre ele, que é a força criadora do seu sentido. Porque tudo passa pela emoção. Legal. Tudo é emoção. Quer fechar aí com algum poema, alguma coisa aí, alguma frase? Fica à vontade. Tem um poema aqui. Vou ver aqui. Pega aí um aleatório aí, só para a gente poder finalizar definitivamente o Literando Pluriarte de hoje. Eu vou finalizar com o poema A Carne, daqui do Itinerário de Carne e Osso, diz assim: esta carne maluca, verde e vermelha, esta carne estranha na qual você se espelha, esta carne professora é trânsito impossível, esta carne promissora é a beleza do horrível, esta carne latente em nós está presente nas cheias, nas ceias, nas teias, no podre, no conservado. Quando sangra, sofre, quando pensa, luta. Desta carne gotejam verdades e mentiras. A carne. Excelente. Tchau, pessoal. Até a próxima.